Alô você, o nosso vídeo já vai começar. Então, antes de começar, por favor, inscreva-se no nosso canal, curta e também ative o sininho para receber as novidades, tá bom? Queremos parabenizar todos os pais pelo seu dia. Queremos parabenizar todos os presbiterianos. Completamos ontem 164 anos de história no Brasil. E o nosso missionário kamikaze, Simon, está enterrado aqui na Consolação, cemitério dos protestantes. Ele veio aqui, chegou aqui aos 28 anos, morreu aos 34. Dentro de uma pandemia de febre amarela. Ele morreu de febre amarela, a esposa dele, a filhinha dele. Ele veio para morrer, para que a obra de Deus continuasse aqui. Nós estamos precisando de gente assim hoje. Missionário kamikaze. Tem muito missionário que quer ir para a Europa, tomar vinho e comer pão. Não serve para nós. Tem que ser missionário chamado por Deus. Estamos gastando muito tempo, muito dinheiro com gente que não é missionário. Então nós temos que ter critério e a dependência do Espírito Santo. Um irmão me procurou, pastor, eu quero ir para a Irlanda. Eu falei, eu também quero. E tem uns que dizem assim, o meu chamado, então é seu, que de Deus não é assim não. Estou dizendo que Deus não vai chamar você para a Irlanda, mas tem que ser chamado de Deus. Abra a sua Bíblia, Mateus capítulo 24 e 25. Não vou pregar o texto todo não, só dar o esboço, que eu quero falar aqui sobre os 7 sinais da segunda vinda de Cristo. E eu vou ficar só no 7º. Qual é o 7º sinal da vinda de Cristo? O Evangelho do reino será pregado a todas as nações, e então virá o quê? O fim. Mateus 24 e 25, o evangelista Mateus, inspirado pelo Espírito Santo, registra o sermão profético de Jesus. E esse sermão começa dizendo, versículo 1, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram deles os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram. Veja que esse pedido aqui, todo mundo quer saber. Todo mundo que está aqui, os menos curiosos, diz assim, diz-nos quando sucederá essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Em outras palavras, quando é que o mundo vai o quê? Acabar. Quando é que o Senhor vai o quê? Voltar. Que sinais nós poderemos usar? Sinais que indicarão que o Senhor está voltando. Aí Jesus, ele respondeu, vede que ninguém vos engane, porque verão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos, e certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras, vede que não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isso é o princípio do quê? Das dores. Então, sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Não são de algumas, de todas as nações. Todas as nações. E diz o texto sagrado, por causa do meu nome. Aí diz, nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-á muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Versículo 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim,
será salvo. Versículo 14, bem forte. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então verá o fim. Amém. O sermão profético de Jesus. O sermão que Jesus vai nos ensinar quando as coisas irão acontecer até a sua segunda vinda. Esqueça se você é amilenista, pré-milenista, pós-milenista, se você é tribulacionista, se você acredita no arrebatamento, esquece tudo isso. Fixa no que Jesus está ensinando. Tá certo? Veja aí que ele vai dividir esse sermão em algumas partes. São 5 partes. A primeira parte, o princípios das dores. Versos 3 a 14. Está colocado na sua Bíblia, não está? Princípio das dores. Mas esse princípio não é princípio, não. Vai doer até o fim. Porque enquanto você tem que entender, Jesus no voltar, nós estamos vivendo os últimos dias. Quais são os últimos dias? É o período que começa da ascensão de Jesus à sua segunda vinda. Tudo isso que está aqui em Mateus capítulo 24 e 25 vai acontecer nesse período. E não adianta usar a tabela de Excel. Não adianta fazer conta. Vai acontecer, está acontecendo hoje. Segunda parte, versos de 15 até o versículo 28, fala da grande tribulação. Versos 29 a 31, a vinda do Filho do Homem. A descrição da vinda. Como será a vinda de Jesus? Aí, a partir do 24, 32, nós vamos aprender como devemos esperar essa vinda. Jesus vai contar 4 parábolas. A parábola da figueira, a palavra do bom e do servo mau, a parábola das virgens e a parábola dos talentos, que encerra em Mateus 25, capítulo 30. Mas não acabou, não. Como é que termina o sermão profético? Como é que termina, gente? Verso 31 a 46. O juízo o quê? Final. O juízo final. Então é mais ou menos assim. Desde que Jesus Cristo veio e foi assunto aos céus, nós estamos vivendo misturado tudo isso que está em Mateus capítulo 24. Grande tribulação, tudo isso, princípio da... Tudo nós já estamos sofrendo isso. Jesus vai voltar. E quando Jesus voltar, haverá o juízo final. Essas parábolas que foram contadas, 4 palavras, é para que eu e você, nós estejamos alertas à segunda vinda. Está entendendo ou não? Estou falando aqui, levanta a mão quem está entendendo. Pronto. Nós vamos ficar só com o princípio aí, 24, de 1 a 14. 24, 1 a 14. Presta atenção que esse sermão é uma resposta que está lá da pergunta do versículo 3. Diz-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Quais são os sinais que indicarão a segunda vinda de Cristo? Nós temos aí, meus amados irmãos, 6 sinais. Alguns arrumam 7, mas eu só assim arrumei 6. Primeiro sinal está aí nos versos 4 e 5. Vamos lá? Juntos? O que é que diz? Primeiro sinal da vinda de Cristo. Está aí no verso 4 e 5. O que é que diz? E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos... Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou Cristo, e enganarão o quê? Então significa que o primeiro sinal da vinda de Cristo é o engano espiritual. Presta atenção, falso Cristo, falso profeta, é igual traficante. Mata, nasce outro. Então, até Jesus Cristo voltar, nós estaremos que conviver com as falsas religiões, com o falso evangelho, com os falsos pastores, com as falsas igrejas. Vocês estão entendendo ou não? Então, se derrubar o templo de Salomão, vão construir outro.
Se fechar as igrejas do Brás, vão abrir outras. Tem falso evangelho aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo que você for hoje, tem falsa o quê? Religião. Tem engano religioso. Segundo sinal da vinda de Cristo, está nos versos 6 e 7. São conflitos internacionais. 6 e 7. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o quê? Levantarão nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então esse negócio de guerra é o outro sinal. Conflitos internacionais. Então nós temos agora o conflito que está na manchete, é o conflito de quem? Da Rússia com a Ucrânia. Só os dois estão brigando? Não. Por trás da Rússia tem um monte de nação. Por trás da Ucrânia tem muitos países mandando dinheiro, mandando arma. As nações estão o quê? Em conflito. Você vai lá para a África, você vai descobrir que as nações tribais, elas estão em conflito entre elas. Se você vai aqui para São Paulo, tem um conflito do PCC com a polícia. Então bandido não vai deixar de existir nunca, nem guerra. Pode proibir o uso de arma, não proibir. A indústria que mais cresce no mundo é a indústria das armas e da tecnologia de guerra. Às vezes até promove uma guerra porque a pólvora está meio ruim, tem que trocar a pólvora. A guerra hoje é cibernética. Porque quando Jesus voltar, até Jesus voltar, diz que antes da sua vinda, a ciência se multiplicará. E a ciência se multiplica para o bem e se multiplica para o mal. Então um drone pode chegar, controlado aqui do Brasil, pode chegar lá no Oriente Médio e matar. Soltar uma bomba, um míssil. Então fica tranquilo, tá? Para de assistir da Atena, esses programas ruins, para você não ficar perturbado. Terceiro sinal da vinda de Cristo. Qual é, gente? Desastres naturais. Esses desastres são o juízo de Deus. Quais são? Fome, terremoto e peste. Peste. Então nós não estamos livres de um novo Covid. Vem mais sofisticado. Então até Jesus voltar, nós vamos conviver com isso. Quarto lugar, quarto sinal da volta de Jesus, versículo 9. Vamos ler juntos, bem forte. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações. Meu irmão, perseguição, ódio implacável do mundo contra a igreja. O mundo, o sistema, o establishment, jamais amará a igreja, jamais trabalhará para o bem da igreja. O evangelho vai ser odiado, a Bíblia vai ser queimada, as pessoas que estarão envolvidas na obra de missionária serão odiadas, perseguidas e assassinadas. Está escrito. Mas o que é que Jesus Cristo diz, doutora Célia? As portas do inferno não. Matar crente já está provado que não funciona. Matar crente, fechar a igreja. Estava conversando com o nosso missionário na China, que nós vamos pegar firme na China no ano que vem. Sabe onde a igreja mais cresce do mundo hoje? Na China. A igreja subterrânea. A igreja escondida. Os jovens chineses estão se convertendo. E lá tudo é grande, converte de vez assim 5 mil, 10 mil. Pastor, o ano passado nós plantamos 5 mil igrejas na China. Para eles tudo é grande. E aí o que nós vamos fazer? Não precisa mandar missionário para a China. Nós vamos treinar os missionários que estão surgindo lá. Lá e no Paquistão, ano que vem. Tá certo? Com R$1.000 por mês, $200, você sustenta o missionário na China.
E o bicho está lá, já está culturalmente lá, já fala chinês, mandarim, já sabe esconder de perseguição. Tudo treinado. Vamos botar a Bíblia na mão dele. Você sabia que a maior gráfica de Bíblia que existe no mundo hoje é na China? Só que o governo lá, o poderoso chefão, diz, não, só imprime 500 mil Bíblias esse ano, para a igreja oficial. Não sabe ele que nós estamos mandando Bíblia em pendrive. Ele pensa que engana nós. A Bíblia entra pela internet. Internet da falsa. Não é oficial, não. Nós estamos lá minando. E o povo se convertendo. Se convertendo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É desse jeito. Mas qual é a quinta marca? O quinto sinal da volta de Jesus? Versos 10 e 12. A grande apostasia. Sabe o que vai acontecer até a volta de Cristo? Diz assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão o quê? Muitos. Esses que estão aí discutindo na internet. Tem muito falso profeta aí, discutindo na internet. Fica discutindo um monte de besteira. Falando mal um do outro, não dando testemunho, não ganhando alma para Jesus. E os crentes tudo lá assistindo. Eu não vou citar nome aqui, porque eu sou processado. E agora não falo mais. Mas está aí. Gente que era crente, foi crente, apostatou da fé, e agora está falando de Jesus, explicando de Jesus, falando do Evangelho. O cara não tem autoridade moral, espiritual. Ele não tem o Espírito Santo de Deus para falar o que ele está falando. Lê para mim, por favor, versículo 12. E haverá uma multiplicação da iniquidade no mundo, dentro das igrejas, dentro das denominações, no Estado. Haverá o quê? Uma multiplicação daquilo que é iníquo. Sabe o que vai acontecer? O amor de muitos o quê? Esfriará. Então fica esperto, para você não estar nesse grupo aqui, tá? Ouça o que o Espírito Santo diz, você não deve ser nem morno, nem frio, você não deve ser morto. Ou você é frio, ou você é... Então seja quente. Seja uma pessoa avivada. Uma pessoa que lê a Bíblia, que ora, que tem compromisso com Jesus, que adora Jesus, que serve a Jesus, que está envolvido com a obra de Jesus. Então você não vai esfriar. Quem está frio aqui? Graças a Deus. Todo mundo quente. Teve uns que quase levantam a mão, mas tudo bem. Mas irmãos, olha como é que encerra o versículo 14. Versículo 14. É nesse aqui que eu quero tirar 4 lições, inclusive para os nossos pastores que estão aqui. São tudo não erudito. Tem gente aqui que já fez Mackenzie, Andrew Champ, tem uns que não ainda, né? Você fez o quê? Martin Busser. Está uma mistura aqui. O Denis veio lá do Mato Grosso. Foi, Denis? Mato Grosso do Sul. Está plantando igreja em Bugaçu. Nós estamos reformando um espaço lá para 1000 pessoas. Em Bugaçu. Vamos ler juntos? Aqui, bem forte, o que é que diz aí? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então, 4 lições. Primeiro, o evangelho deve ser o quê? Pregado. O que deve ser pregado, gente? O evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? É Jesus. Qual é a semente do reino? A palavra de Deus. Nós não devemos pregar prosperidade,
Nós não devemos pregar política, porque agora é a igreja e a política, a igreja e a economia, a igreja não sei o quê, a igreja e isso aqui, o clima do tempo. Não tem que ficar discutindo isso, não. É a igreja e a missão. Esse é o nosso negócio. Por isso, nossos missionários aqui, todo mundo sabe disso. Nós só temos um só pensar, como diz Paulo, Filipenses capítulo 2. Tenhamos o mesmo sentimento. As emoções você pode ter de qualquer jeito, mas pensamento é um só. Nós somos uma igreja o quê? Missionária. Nós vamos dar a vida para pregar o... Se você não quiser, sai fora. Está entendendo como é que é, Jaizão? Nasceu na Paraíba, foi lá para o Mato Grosso, depois Tocantins e agora está em Aparecida. Vamos plantar essa igreja em Aparecida ou não vamos? Já estamos plantando. Vai ser a igreja presbiteriana de Nossa Senhora Aparecida. Pensa no negócio. Nós vamos pintar de azul. Pensa no negócio. Não vamos ficar discutindo romaria, vamos ficar falando mal de padre, falando disso. Nós vamos pregar o quê? O evangelho do reino. Irmãos, o pessoal está gastando muito tempo. Se você ficar estudando os falsos mestres, os falsos ensinos, porque tem pastor e tem igreja hoje que é especialista só em estudar os falsos ensinos. Está gastando tempo. Porque se você gasta tempo estudando, Jesus já diz aí, até Jesus voltar vai ter falso Cristo, vai ter falso ensino, vai ter falso crente, vai ter falsa igreja. Não vamos gastar tempo com isso. Vamos pregar o quê? O evangelho do reino. E o que é o evangelho do reino? É o evangelho de Jesus Cristo. É o evangelho que quando ele chega, ele produz o quê? Transformação. Ele tira a pessoa das trevas no poder do Espírito Santo, no poder da palavra, e transporta essa pessoa do império das trevas para o reino da luz. É o evangelho que perdoa os pecados. É o evangelho que liberta dos pecados. É o evangelho da simplicidade. Não vos afasteis da simplicidade do evangelho de Cristo. Repete comigo. Jesus é simples. O evangelho é simples. E quem é de Jesus é simples. Vocês entenderam ou não? Não há espaço no evangelho para a promoção de celebridades. Tenha em vós o mesmo sentimento que houve também em sendo ele Deus. Não teve por usurpação ser igual, mas esvaziou-se, se tornando servo, homem. Mas não somente isso, ele se esvaziou a tal ponto que ele foi obediente até a morte, e morte o que? De cruz. É o evangelho que produz servos. Eu estava lá no sertão, conversando com os missionários. O que Deus está fazendo no sertão? Um casal de missionário ganha... Porque ele é assim, o missionário é contratado e a mulher do missionário é contratada. Quando o missionário é preguiçoso, a mulher põe o missionário para trabalhar. Está entendendo? Estratégia de gestão. O missionário tem um carro Uno para trabalhar no sertão. Tem sustento, e ele está ali. Ele não vai ser cobrado por resultados, porque os resultados vêm de Deus, mas nós cobramos pelo esforço. Porque os preguiçosos não herdarão o reino de Deus. Não tem esse versículo que eu estou criando. Aquele que não trabalha, não coma. Então vocês sabem aqui o recado que eu dou trabalho para vocês. E eu trabalho mais que vocês. Então quando eu peço trabalho, eu digo eu trabalho igual a vocês. Vocês sabem disso, sabe? Vocês podem me acusar de tudo, de louco, disso, daqui, mas de preguiçoso não. Porque o reino de Deus, ele é construído pelos trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande o quê? Não é especialista, não é crítico, não é estrategista, é trabalhador. Olha o exemplo da dona Célia. Quantos anos ela tem, doutora Célia? Fez ontem?
79. Mas a lataria é de 30. Vê aí. Se tiver um candidato, eu caso essa semana, se for de Deus. Se não for trabalhar a missão. Está aí. Trabalhando. Missão servir. Indo para os lugares mais difíceis. Para tratar de gente. E ela tem uma estratégia, porque ela pega esses estudantes de medicina. Estudantes de medicina, eles pensam que são deuses. Sabia disso? Quando forma, eles têm certeza. Mas enquanto estudante de medicina, eles pensam que são. Aí a doutora Célia leva lá para o sertão, começa a trabalhar. E o Espírito Santo quebranta e diz: nós não somos nada diante da graça de Deus. E esse trabalho da doutora Célia não é somente fazer o bem, é levar a gente para se converter. Não é assim, doutora Célia? Muitos jovens de medicina foram convertidos por esse trabalho da missão servir. Nós precisamos de gente para trabalhar. Se você está aqui na igreja de Pinheiros, quer ser membro dessa igreja, se você é preguiçoso, se você não quer trabalhar, pede a transferência em nome de Jesus. E não enche a paciência. Porque crente que não trabalha, dá trabalho. Crente preguiçoso, reclama de tudo, pede tudo, quer tudo, não faz nada. Pronto, terminei. Então, o que deve ser pregado, gente, o que é que nós vamos pregar? O Evangelho do Reino. Segunda pergunta: quem deve pregar o Evangelho do Reino? Quem, gente? Nós. Presta atenção, é uma missão que é intransferível. Se você pegar os mormons, se você pegar os espíritas, se você pegar qualquer seita, budista, islamita, todos eles fazem ação social. Todos eles constroem hospitais, todos eles colocam orfanatos, todos eles fazem tudo de ação social. Mas só a igreja pode pregar o evangelho que perdoa pecados. Só o evangelho, só a igreja. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Só a igreja pode pregar o evangelho e a pessoa se converter e a igreja declarar: os teus pecados estão perdoados. Ninguém pode dizer isso. Só nós. Missão intransferível. Missão inacabada. Missão gloriosa. Porque no dia que você morrer, você tem que citar aquele versículo de Paulo: combati o bom combate, acabei, eu completei a carreira e guardei o quê? A fé. Senão você vai para o purgatório. Não, não tem isso não. Mas irmãos, nós temos que fazer a obra. Há uma urgência. Uma urgência. E uma urgência tão séria. Porque eu e você, se nós pegarmos aqui, se nós considerarmos aqui, que uma geração pode ser dividida em 20 anos. Na época de Moisés era 40, mas hoje, 20 anos. Nós teríamos aqui pelo menos umas 4 ou 5 gerações aqui. E eu e você, nós só podemos então, eu, Arival, hoje, só posso alcançar na pregação do Evangelho, no máximo 4. Se eu pregar para criança, para jovem, para adulto e para idoso, pé na cova. Então eu tenho que pregar o Evangelho, só consigo alcançar essas 4 gerações. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? E as gerações que vão surgindo, elas precisam ser o quê? Evangelizadas. Porque a igreja tem que pregar esse evangelho 24 horas por dia. Tem que ter televisão 24 horas, tem que ter estratégia 24 horas. A igreja não pode parar de pregar. Porque se a igreja parar de pregar, as pedras o quê? Clamarão. Sabe o que está acontecendo no mundo hoje, irmãos? Uma fome da palavra de Deus. As pessoas com inteligência artificial, com tudo que tem aí, as pessoas estão o quê? Desesperadas. Satanás está fazendo um salseiro no mundo hoje. E vai piorar. A única mensagem de esperança que o mundo pode ter e ouvir hoje é a mensagem da igreja. É a mensagem do Evangelho do Reino de Deus. Então, nós como igreja,
devemos esquecer as outras áreas da sociedade no sentido de envolvimento, mas nós devemos nos envolver naquilo que é o nosso foco, na nossa intencionalidade. Pregar o evangelho do reino. Terceira lição. A quem deve ser pregado, irmãos? A todas as nações. Nações aqui é diferente. Quando você estuda hoje, você vai descobrir que lá na ONU nós temos aí menos de 300 nações que estão lá catalogadas pela ONU. Porque nações lá são estados organizados. Quando a gente fala de nações aqui, é a palavra etnia. Então, por exemplo, se você for lá no Amazonas hoje, você vai ter o amazonense, mas dentro do estado do Amazonas, você vai ter centenas de etnias. 3.600 etnias. Vocês viram, essa semana retrasada, que só de quilombolas do Brasil, nós temos 1.600.000. Eu estava estudando porque esses negócio de estatística é danado. Nós temos hoje, no mundo, 2,6 bilhões de cristãos em atividade. Se a gente for fazer uma conta de padaria, nós podemos dividir a população mundial hoje em 1/3 de cristãos, e aí põe tudo, católico, tudo. 1/3 de outras religiões, todas as outras religiões, budismo, islamismo, hinduísmo. E 1/3 de nações que não foram alcançadas pelo evangelho. Se nós pensarmos que essas outras religiões, elas precisam também do evangelho, então nós temos o quê? 66% do mundo para ser o quê? Alcançado. Ainda os crentes que estão perdidos dentro da igreja. Nós temos muito o que fazer, temos ou não temos? Dá para perder tempo? Nós gravamos essa semana o Arival Cast. Eu respondi todas as perguntas que me colocam na caixinha de perguntas, quase todas. Pastor, mulher pode usar calça comprida ou não? Eu respondi. Pastor, crente pode fazer tatuagem? Está lá. Pastor, por que mulher não usa véu? Está lá. Para não me encherem mais o saco sobre isso. Porque nós estamos gastando tempo, energia. Mulher, pastor, mulher pode usar joia. Só faltou perguntar, mulher pode tomar banho, usar perfume? Pode, filha. Diariamente, 2, 3 vezes por dia. Mulher pode raspar as pernas, raspa que seu marido vai gostar de dormir com uma mulher com perna cabeluda. Precisa desenhar ou não? Ah, pastor, isso tem algum valor contra a espiritualidade? A nossa luta contra o pecado, isso tem algum valor? Jesus disse que o que contamina o homem é aquilo que procede do céu. Nós temos que combater o pecado do coração. Todas as coisas são puras para os puros. Todas as coisas são impuras para os impuros. Quem gasta tempo com isso é Satanás. Que ele fica no meio da igreja soltando falsas doutrinas, falsos ensinos, ensinos de demônios. Nós temos que focar no evangelho do reino de Deus. Quarta lição. O que deve ser pregado, a quem deve se pregar, a quem deve se pregar, a geografia da missão. Quarto lugar, a importância da pregação. Termina com a frase, então virá o quê? O fim. Então, se nós não conseguimos pregar o evangelho a todas as nações, o fim não virá. Então não fica gastando tempo com quem é, pastor, o anticristo. Será que é o Putin? Eu não sei. Quem é a besta que emerge do mar? E a besta que emerge da terra? Não sei. Vamos gastar tempo o quê? Pregando o quê? O evangelho. Isso é assunto deles lá. Paulo diz, eu me esforço para ganhar o maior número possível de pessoas. É o que está acontecendo aqui em Pinheiros.
As pessoas estão vindo. Vindo por causa de quê? Da beleza do pastor? Se você está vindo aqui é por causa da palavra de Deus. É Jesus que atrai. É você chegar aqui arrebentado, ouvir uma mensagem, receber uma oração e Deus falar ao seu coração. É você entender que não existe nada que restaure a alma que não seja a palavra de Deus. Que não há outra resposta para os seus problemas existenciais que não seja o quê? Jesus Cristo. O fim virá. Certo, Mariano? Então você está trabalhando pouco. Nós temos que trabalhar mais.